Desde pequena, eu sempre acreditei que família era sinônimo de amor incondicional. Cresci olhando para minha irmã mais velha, Melissa, como uma espécie de heroína. Ela era linda, carismática, tinha um jeito de manipular tudo ao redor sem que ninguém percebesse. E eu, sempre à sombra, me contentava com as sobras da atenção dos meus pais, com os elogios que escorriam pelos cantos quando sobravam para mim. Mas nunca me importei tanto, até ele aparecer. Arthur. O tipo de homem que parece saído de um sonho. Inteligente, gentil, com um sorriso que fazia qualquer ambiente parecer mais leve. Quando ele entrou na minha vida, eu senti, pela primeira vez, que alguém me via, que alguém me escolhia. E por isso eu devia saber que Melissa não ia deixar barato. Ela não aceitava perder, nem mesmo o que nunca foi dela. Eu e Arthur nos conhecemos na faculdade. Ele estudava direito, eu fazia psicologia. Nossos caminhos se cruzaram por acaso, quando ele esbarrou em mim na biblioteca e derrubou todos os meus livros no chão. Enquanto me ajudava a juntar, ele sorriu de um jeito tão sincero que meu coração pareceu tropeçar. A partir dali, foram encontros casuais, depois conversas mais longas, cafés compartilhados, mensagens trocadas até tarde. Quando ele me pediu em namoro, foi como se o mundo inteiro tivesse parado só para nós dois. Eu o levei para casa algumas semanas depois, para conhecer minha família. Minha mãe, claro, adorou. Meu pai foi mais reservado. Mas Melissa, Melissa. Ela o olhou como quem encontra um prêmio e decide, ali mesmo, que ele será seu. Só que eu era ingênua demais para perceber. Melissa sempre teve esse talento, fingir que gostava de você, quando, na verdade, estava apenas medindo o quanto podia tirar de você. E com Arthur, ela foi sutil. Começou elogiando ele na frente de todo mundo. Depois, passava tempo demais na sala quando ele estava lá. Ria alto das piadas dele, se aproximava demais, como quem não percebe a própria ousadia. Eu sentia um desconforto crescente, mas o amor que eu tinha por ela me impedia de desconfiar de verdade. Até que um dia, eu entrei na cozinha e os vi, sozinhos, rindo, e ela com a mão no braço dele. Por mais que a cena fosse aparentemente inofensiva, algo em mim gritou. Mas Arthur se afastou, ficou visivelmente sem graça. E quando me viu, correu para me abraçar. Eu tentei enterrar aquilo no fundo da alma, mas o pressentimento era uma ferida pulsando dentro de mim. Nos meses seguintes, as coisas começaram a desandar. Arthur ficou mais distante. Começou a inventar desculpas para não vir em casa. Parava de responder minhas mensagens por horas. Quando estava comigo, parecia ausente. E eu, desesperada, comecei a me questionar se o problema era comigo. Melissa, por outro lado, estava cada vez mais radiante. Trocava de roupa várias vezes antes de descer para jantar, usava perfumes novos e sorria com um brilho cruel nos olhos. Até que veio o golpe final. No meu aniversário de 23 anos, fiz uma pequena comemoração em casa. Amigos próximos, família reunida. Arthur prometeu vir, mas não apareceu. E nem deu explicação. Eu passei a noite esperando. E na manhã seguinte, recebi a mensagem que destruiu tudo. Eu preciso ser honesto com você. Me apaixonei por outra pessoa. Me perdoa. Nada mais. Nenhuma explicação. Só a dor cortante de ser descartada por quem jurei que me amava. Eu entrei em colapso. Me tranquei no quarto por dias. Não comia, não falava, não existia. A traição em si já era um veneno, mas foi o que descobri depois que me destruiu por completo. Melissa apareceu no meu quarto certa noite. Sorrindo. Sorrindo como quem ganha uma aposta suja. Sentou na beira da minha cama e disse, com a voz mais fria do mundo, Arthur percebeu que merecia mais. Eu apenas mostrei para ele o que estava perdendo. Eu fiquei em silêncio. Meu coração batia como se fosse explodir. Ela se levantou, lançou um beijo no ar e saiu. Foi nesse momento que algo dentro de mim morreu. Mas no lugar da dor, nasceu outra coisa. Um tipo de fogo que não se apaga. A semente de uma vingança que cresceria dia após dia. E eu prometi, para mim mesma, que ela pagaria. Com tudo. E com juros. O tempo passou, e eu sumi. Literalmente.
Pedi transferência da faculdade, fui morar com uma tia distante em outra cidade. Deixei para trás tudo que me lembrava deles. E enquanto todos pensavam que eu estava me curando, eu estava, na verdade, me reconstruindo. Estudava feito uma louca. Trabalhava em 3 lugares ao mesmo tempo, economizava cada centavo. Fiz cursos, investi em mim. Transformei minha dor em disciplina. Enquanto Melissa exibia fotos com Arthur nas redes sociais, como se fosse o troféu que roubou de mim, eu me transformava na mulher que ela nunca seria. Forte, preparada, imparável. E quando voltei, anos depois, ninguém me reconheceu. Inclusive ela. O plano que eu havia arquitetado em silêncio, por tanto tempo, finalmente estava pronto. E o palco da queda dela seria o mesmo onde ela se sentiu vitoriosa. Voltar para a cidade onde tudo desmoronou foi como encarar um campo de batalha antigo, ainda cheio de cicatrizes. Mas dessa vez, eu não era mais a menina frágil e ingênua de antes. Eu tinha um plano, e cada passo era calculado com precisão. Comecei me aproximando pelas sombras. Não voltei diretamente para a casa dos meus pais. Aluguei um pequeno apartamento no centro, discreto, mas confortável. Com o diploma de psicologia em mãos e especializações que me destacavam no mercado, consegui um cargo em uma clínica prestigiada. Me tornei uma profissional respeitada. Enquanto isso, observava, estudava cada movimento de Melissa, seus hábitos, as pessoas ao redor dela, inclusive Arthur. Eles estavam casados há pouco mais de 1 ano, e pelas redes sociais, ostentavam uma felicidade que eu sabia que era frágil. Eu só precisava encontrar a rachadura e empurrar com força. Não demorou muito para encontrar o ponto fraco. Arthur estava infeliz. Isso estava estampado nos olhos dele, nas entrevistas que assisti, nas postagens frias que ele fazia. Ele havia aberto um escritório de advocacia, e Melissa, claro, se apresentava como a esposa perfeita. Mas nos bastidores, o casamento era uma prisão de aparências. Descobri isso sem muito esforço, conversando com uma antiga colega de faculdade que agora trabalhava como secretária no escritório dele. Ela me contou que Arthur era reservado, andava sempre cansado e que evitava falar da vida pessoal. O brilho nos olhos dele, aquele que um dia foi só meu, tinha desaparecido. Foi então que percebi, ele era tão prisioneiro dela quanto eu fui da dor. E isso me deu mais motivação. Não era só sobre vingança. Era sobre libertar o que restava do que fomos. Mas antes disso, eu queria que ela caísse. Lentamente. Minha aproximação começou pelo círculo social. Passei a frequentar eventos empresariais, palestras e jantares, onde sabia que eles estariam. Sempre bem vestida, segura, com um novo sobrenome profissional. Ninguém me reconheceu de imediato. Melissa até me lançou olhares de curiosidade. Arthur, quando me viu pela primeira vez, ficou estático. Eu sorri. Um sorriso frio, contido. E segui, sem me explicar. Isso o perturbou. Dias depois, recebi uma mensagem dele no Instagram. É você. Precisamos conversar. Ignorei. O silêncio é uma arma poderosa. Comecei a ser notada por empresários influentes. Fui convidada para participar de um projeto que envolvia a área jurídica e psicológica. E adivinhe, o escritório de Arthur seria parceiro. Melissa, claro, ficou enfurecida. Tentei conter o riso quando a vi forçando simpatia em uma reunião. Mas agora, ela estava jogando no meu tabuleiro. E eu ditava as regras. Com o convívio profissional, era inevitável. Arthur e eu teríamos que nos falar. Na primeira reunião oficial, ele me puxou de lado, depois que todos saíram da sala. Por que você nunca respondeu? Onde você esteve todo esse tempo? Ele perguntou, com os olhos cheios de perguntas que eu não pretendia responder. Apenas disse, virei adulta. E saí. Ele ficou paralisado. O jogo estava só começando. Nos encontros seguintes, mantive a distância. Sempre profissional, sempre educada. Mas deixava rastros, perfumes familiares, olhares que duravam um segundo a mais. Pequenos detalhes que o atormentavam. Melissa, percebendo a inquietação dele, começou a ficar paranoica. E aí, dei meu próximo passo.
conquistei a confiança de uma amiga íntima dela. Fui me aproximando com gentileza, simpatia, ouvindo mais do que falava. Logo, essa amiga começou a contar tudo sobre as brigas do casal, sobre as traições de Melissa. Sim, ela traía Arthur, e sobre as mentiras que ela inventava para manter as aparências. Era tudo o que eu precisava. Com provas e informações em mãos, comecei a espalhar, sutilmente, para pessoas próximas a ele. De forma anônima, claro. Mensagens, fotos, prints. As sementes da dúvida foram plantadas. E Arthur começou a se afastar dela. Começou a olhar para mim com olhos diferentes. Mas ainda não era a hora. Eu queria que ele desmoronasse. E desmoronou. Quando descobriu que Melissa o traía com o sócio do escritório, entrou em crise. Pediu um tempo. Saiu de casa. E me procurou. Marcou um encontro. Pela primeira vez em anos, estávamos sozinhos. Ele me olhou como se eu fosse a única coisa real em um mundo cheio de farsas. Me pediu desculpas, disse que se arrependeu, que nunca parou de pensar em mim. E então, o momento que esperei tanto chegou. Ele se ajoelhou, chorando, e me disse que me amava. E eu olhei nos olhos dele e disse que era tarde demais. A dor que vi nos olhos de Arthur naquele momento foi como um espelho. Ele sentiu o que eu senti. Foi nesse instante que ele entendeu. Melissa não apenas destruiu a mim, mas destruiu a ele também. E agora, não havia mais volta. Os dois estavam quebrados. Eu me levantei, deixei dinheiro sobre a mesa do café onde estávamos, e saí, de cabeça erguida. Melissa, por sua vez, começou a perder tudo. O escândalo do caso extraconjugal veio à tona. O sócio a abandonou. O casamento acabou de forma humilhante, com direito a escândalo na mídia. Os pais, envergonhados, cortaram relações. Ela, que sempre se achou o centro do universo, estava agora sozinha. E o pior, invisível. Eu assistia tudo de longe, sem tocar em nada. Apenas observando. Era o destino cobrando a dívida. E cobrando caro. Enquanto isso, minha vida florescia. Fui promovida, publiquei artigos, recebi convites para eventos internacionais. Abri minha própria clínica e montei uma ONG de apoio a mulheres que foram traídas e manipuladas emocionalmente. Transformei minha dor em voz, minha história em força. Arthur, eventualmente, seguiu sua vida. Não nos falamos mais. Não havia espaço para ele na minha nova realidade. E Melissa, bom, ela ainda tenta, de vez em quando, aparecer nas redes sociais como se nada tivesse acontecido. Mas todos sabem, o brilho que ela tinha desapareceu. Porque tudo que ela conseguiu foi construído sobre destruição. E aquilo que é construído sobre ruínas sempre afunda. A queda de Melissa não foi um simples tropeço. Foi uma queda lenta, dolorosa e pública. Começou com o escândalo no escritório de Arthur, quando os colegas de trabalho descobriram sobre o caso extraconjugal dela com o sócio. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. E o que antes era apenas um boato, se transformou em provas concretas, mensagens, fotos, registros de encontros fora do expediente. O sócio, desesperado, largou tudo e se mudou para fora do país, abandonando Melissa sem sequer olhar para trás. Arthur, tomado pela vergonha e raiva, pediu o divórcio imediato. A mídia local, sempre faminta por escândalos envolvendo figuras públicas, fez questão de transformar a separação em manchete. Advogado renomado se divorcia após traição com sócio. O nome dela estava em todas as capas. E pela primeira vez, ela não era invejada. Era motivo de repulsa. As redes sociais se voltaram contra ela como um bando de abutres. Comentários cruéis, mensagens de ódio, cancelamento em massa. Influenciadores e jornalistas especulavam, relembrando o passado perfeito que ela exibia com tanto orgulho. Tudo desmoronava diante dos olhos do público. E ela tentou se defender, gravando vídeos chorosos, negando tudo, dizendo que foi vítima de uma armação. Mas ninguém acreditava mais. A imagem de mulher bem-sucedida e esposa exemplar tinha se despedaçado. E o mais cruel, foi ela quem puxou o primeiro fio. Fui apenas o eco do que ela mesma provocou. E agora, cercada pelo silêncio daqueles que antes a bajulavam, Melissa estava sozinha.
Nem nossos pais quiseram acolhê-la. Disseram que ela era uma vergonha, que destruiu não só uma família, mas a própria reputação. Ela tentou encontrar apoio nas amigas de infância, as mesmas que a ajudaram a esconder a traição anos atrás. Mas, como todo traidor, foi traída também. Elas a abandonaram. Se afastaram como se ela fosse uma doença contagiosa. Restou a ela apenas um apartamento vazio, uma conta bancária bloqueada por processos do divórcio e uma reputação manchada. Foi nesse momento que ela tentou me procurar. Me ligou. Me mandou mensagens. Escreveu uma carta, com caligrafia tremida, implorando por perdão. Dizia que se arrependeu, que foi manipulada pela vaidade, que achava que Arthur a amava, mas que agora percebia o erro. Que me queria de volta como irmã. Eu li cada palavra e queimei a carta, porque tem feridas que não se cicatrizam com arrependimento. E perdão não é esquecimento, é libertação. E eu já estava livre, mas o destino não tinha terminado sua cobrança. A ruína emocional de Melissa começou a afetar sua saúde mental. Começou a ter crises de ansiedade, insônia, paranoia. Chegou a ser internada após uma tentativa de suicídio. A notícia vazou. Mais manchetes. Mais vergonha. Ela, que por tanto tempo alimentou a imagem de mulher perfeita, agora era vista como uma mulher despedaçada. Foi nesse ponto que o telefone tocou. Era minha mãe, chorando, implorando para que eu fosse vê-la. Disse que talvez eu fosse a única pessoa capaz de ajudá-la. Fiquei em silêncio por um tempo. Depois, respondi com firmeza. Ela destruiu minha alma quando eu mais precisava dela. Agora, é com a própria alma que ela precisa lidar. E desliguei, porque minha compaixão não era mais um presente que eu distribuía. Era um território sagrado. E Melissa não era mais bem-vinda nele. Mesmo à distância, acompanhei os passos da decadência. Melissa, antes radiante, agora era uma sombra de si mesma. Cabelo desarrumado, roupas simples, olhar vazio. Tentou recomeçar a vida dando aulas particulares, mas ninguém queria contratá-la. A cidade toda sabia da história. Os pais dos alunos evitavam que seus filhos tivessem contato com alguém estável. Vi uma publicação dela num grupo online, oferecendo serviços de babá. Dizia: preciso recomeçar. Não tenho mais nada. E aquilo me doeu por um segundo. Mas foi só um segundo. Porque eu lembrei de cada lágrima que chorei. De cada noite em que me senti traída dentro da minha própria casa. De como ela olhava nos meus olhos, sabendo que dormia com o homem que eu amava. Então, apaguei a imagem da mente. E voltei ao meu foco. Seguir. Enquanto isso, minha vida só se expandia. A ONG que fundei crescia. Recebia depoimentos de mulheres que diziam ter encontrado forças nos meus textos, nas minhas palestras. Via nos olhos delas o reflexo da mulher que eu lutei para reconstruir. E aquilo me fortalecia. Fui convidada para dar entrevistas, contar minha história, sem citar nomes, claro. Me tornei um símbolo de superação. Mas nunca busquei fama. Só queria que minha dor não tivesse sido em vão. Que meu sofrimento virasse voz. E virou. Certa vez, fui convidada para dar uma palestra em um evento grande da cidade. Estava no palco, falando sobre traição, resiliência e perdão, quando avistei alguém ao fundo do auditório. Era ela, Melissa, de pé, entre as sombras, com os olhos marejados. Me ouviu do início ao fim. E no fim, aplaudiu. Sozinha. Ela não tentou se aproximar. Nem eu permiti. Porque naquele momento, entendi. Minha vingança estava completa. Não porque ela sofreu, mas porque eu venci. Não porque ela perdeu tudo, mas porque eu construí tudo de novo, com minhas próprias mãos. E agora, era ela quem precisava seguir em frente com os escombros. A história que começou com traição, dor e desespero, terminou com justiça. Não a justiça dos tribunais, mas a justiça da vida. O destino cobrou. E cobrou caro. E eu segui em paz. Telefone tocou. Era um número desconhecido. Atendi, sem imaginar que aquela ligação mudaria tudo. Do outro lado da linha, uma voz masculina, hesitante, perguntou: é a Camila? Respondi que sim. Ele continuou: você não me conhece,
Mas eu preciso te contar algo, e é sobre Arthur. Meu coração gelou. Arthur. Aquele nome ainda causava um calafrio. Mesmo depois de tudo, ele era uma cicatriz que jamais se fechou completamente. O homem se apresentou como Leandro, um ex-funcionário de uma clínica de fertilidade. Disse que trabalhou lá por 5 anos, mas que foi demitido recentemente e resolveu, por consciência, contar verdades que nunca deveria ter sido obrigado a esconder. Arthur fez um tratamento com a gente há alguns anos. E, bom, na época ele estava com sua irmã. Minha respiração parou. Ele fez fertilização, mas não com os óvulos da Melissa. Foram óvulos doados. Anônimos, supostamente. Mas não eram. Foram seus. Por um segundo, achei que estava ouvindo errado. Mas não. Ele repetiu, com detalhes, datas, nomes e documentos. Arthur, sabendo que eu havia doado óvulos numa ação social anos atrás, usou minha genética, minha essência, para gerar o filho que Melissa carregou no ventre. O filho que me foi negado, mas que carrega meu sangue. A revelação caiu sobre mim como um terremoto silencioso. A mente tentou negar, rejeitar, classificar como delírio. Mas as provas chegaram por e-mail. Protocolos, autorizações forjadas, até minha assinatura falsificada. Arthur e Melissa tinham feito aquilo pelas costas. Usaram minha generosidade, meu desejo de ajudar outras mulheres a serem mães, para construir uma mentira. E o mais cruel, me excluíram completamente disso. Aquele menino, o filho que ela dizia amar mais do que tudo, era meu também. De um jeito torcido, distorcido, mas era sangue do meu sangue. E agora, cada sorriso que eu vi numa foto dela com o menino, cada festa infantil que fui ignorada, tudo ganhou um novo peso. E uma nova dor. O tipo de dor que paralisa a alma. E acende de novo o fogo da revolta. Pensei em correr até a casa dela, gritar, exigir explicações. Mas não. Não era mais aquela Camila impulsiva. Eu era outra agora. Respirei fundo. Liguei para meu advogado e marquei uma reunião. Se havia uma chance, por mínima que fosse, de provar o vínculo genético, eu faria. Solicitei o exame de DNA. Claro, não seria simples. A criança ainda era legalmente filha de Arthur e Melissa. Mas com as provas da falsificação, eu podia abrir um processo. E abri. A cidade, que já havia devorado a queda de Melissa, agora tinha novo banquete. A revelação chocou a todos. E ela negava. Jurava que não sabia de nada. Que Arthur fez tudo escondido. Mas o histórico da clínica mostrava outra verdade. A assinatura dela também estava lá. E mesmo se tivesse sido enganada, como dizia, ela criou um filho meu, como se fosse apenas dela. Durante os meses seguintes, enfrentei a batalha mais difícil da minha vida. Não era apenas judicial. Era emocional, espiritual. Cada vez que eu via uma foto daquele menino, sentia um turbilhão, raiva, amor, impotência, saudade de algo que nunca vivi. Até que um dia, nos encontramos. Foi no fórum. Melissa foi obrigada a comparecer. E levou a criança. Ele tinha os meus olhos. A mesma expressão de quando eu era pequena. O mesmo jeito tímido de apertar as mãos quando estava nervosa. E quando me olhou, por um instante, eu senti. Ele também sentiu. Algo inexplicável. Um laço. Um chamado. Melissa tentou impedir o contato. Mas o juiz permitiu que eu falasse com ele. Me abaixei. Disse meu nome. Ele sorriu. E naquele sorriso, eu soube que, apesar de tudo, algo dentro dele reconhecia algo em mim. Os meses seguintes foram um campo minado. A justiça reconheceu a fraude na clínica. Arthur foi processado. Melissa perdeu a guarda da criança por omissão e envolvimento em uma prática considerada antiética e emocionalmente abusiva. E eu recebi a guarda provisória. Pela primeira vez, ele veio morar comigo. O silêncio da casa se preencheu com risadas, perguntas, desenhos colados na geladeira. Era como se a vida, de alguma forma torta e dolorosa, estivesse me devolvendo algo que um dia tirou. Mas ainda havia um buraco. O trauma, a traição, a lembrança constante de tudo o que aconteceu. Melissa tentou recorrer.
Tentou se reaproximar. Chorou. Implorou. Disse que me amava, que tudo foi um erro. Mas eu olhei nos olhos dela e respondi: um erro é algo que se comete sem intenção. O que você fez foi escolha. E agora, a vida está cobrando. De novo. A reviravolta não foi só sobre vingança. Foi sobre verdade. Sobre justiça emocional. Sobre ver o mundo girar e, mesmo que tardiamente, entregar os frutos que plantei com dor. Hoje, olho para esse menino, meu filho, ainda que de um jeito que ninguém poderia imaginar, e vejo nele não só o que perdi, mas o que reconstruí. E entendo que algumas batalhas não são sobre vencer ou destruir, mas sobre resgatar o que é nosso. Mesmo que o caminho até lá seja escuro, solitário e cruel. O destino cobrou. Cobrou caro. Mas pela primeira vez, me pagou também. O tempo passou. Não muito, mas o suficiente para transformar dor em cicatriz, e cicatriz em marca de resistência. Os jornais já não falavam mais do escândalo. Os vizinhos voltaram a cuidar das próprias vidas. As redes sociais se calaram. Mas dentro de mim, a tempestade ainda não tinha cessado completamente. Porque mesmo depois de tudo, mesmo após arrancar da justiça a verdade que me foi negada, restava a pergunta que queimava em silêncio. Por que ela fez aquilo? Porque alguém que cresceu ao meu lado, dividiu brinquedos, choros, roupas e segredos, escolheu me ferir da forma mais cruel. Melissa não era uma inimiga qualquer. Era minha irmã. E por mais que eu tentasse enterrar isso, o laço existia. Destruído, sim, mas ainda ali, como uma ruína de templo antigo, coberta de ervas e memórias. O reencontro final aconteceu de forma inesperada. Eu estava saindo do fórum após uma última audiência de homologação da guarda definitiva. O juiz, em sua decisão, havia sido claro: minha história, minha integridade, minha dedicação ao menino e, principalmente, o ato de generosidade original, a doação dos óvulos, mostravam quem eu realmente era. Eu ganhei, mas não comemorei. Não havia vitória plena numa guerra entre sangue. Foi então que a vi, sentada no banco da praça, do outro lado da rua. Cabelos presos, olhar perdido. Sozinha. Melissa. Pela primeira vez, sem escudos, sem máscaras. Só ela. E a dor que causou. Eu poderia ter seguido. Feito como ela, fingido que a outra não existia. Mas algo me puxou. Um ímpeto de encerramento. De pôr fim àquilo da forma certa. Atravessei a rua. Me aproximei. Ela me olhou. Sem dizer nada. Os olhos cheios de lágrimas que não desciam. E esperou. Me sentei ao lado dela. O silêncio entre nós gritou. E, enfim, ela falou: eu só queria ser você. A frase caiu como lâmina. E ao mesmo tempo, como espelho. Você era a filha que nossos pais amavam. A que tirava boas notas. A que todos elogiavam. E mesmo quando doía, você nunca quebrava. Eu só queria um pedaço disso. As palavras saíam entrecortadas, frágeis. Eu não amava o Arthur de verdade, mas amava o jeito como ele olhava para você. Eu queria aquele olhar. E, por um tempo, achei que tinha conseguido. Mas mesmo com ele ao meu lado, era você que ele via. Fechei os olhos. Era isso. A raiz de tudo. Inveja. Carência. Confusão emocional transformada em veneno. Mas agora, não havia mais o que destruir. O estrago já estava feito. E o que restava era decidir se eu continuaria alimentando o ódio ou deixaria ele morrer ali. Você me tirou tudo, Melissa. Minha voz saiu firme, mas serena. O homem que eu amava. Minha paz. Minha confiança em você. Até o direito de viver uma maternidade com dignidade. Você matou nossa história. Mas sabe o que mais? Eu sobrevivi. E agora, tenho algo que você jamais terá. A verdade. E a liberdade de não carregar essa culpa. Ela chorou. Finalmente. Um choro feio, trêmulo, vergonhoso. Não por mim. Por ela mesma. Pela solidão que plantou. Pelo vazio que cultivou com tanto zelo. Me levantei. Olhei nos olhos dela uma última vez. Não me peça perdão. Porque perdão se sente. E talvez um dia eu sinta. Mas hoje, eu só quero seguir. Sem você. E fui embora.
sem abraços, sem promessas, sem volta. Aquilo foi o funeral do que fomos. E o nascimento definitivo da mulher que me tornei. Nos meses que vieram, construí um lar com meu filho. Sim, meu filho. A palavra agora saía com naturalidade. Era oficial. Era nosso. Ele crescia rápido, curioso, doce. Tinha a sensibilidade dos que vieram da dor, mas o brilho nos olhos de quem foi resgatado. Nas noites em que ele dormia cedo, eu ficava olhando as fotos antigas da infância. E via duas meninas, eu e Melissa, sorrindo, de mãos dadas. Aquela lembrança já não doía tanto. Porque agora, eu entendia. Nem todos que nos ferem são monstros. Às vezes são só pessoas quebradas, que nunca souberam como se curar. Mas isso não muda o fato de que feriram. E que a gente tem o direito, e o dever, de se afastar, mesmo que o sangue grite o contrário. Hoje, vivo em paz. A ONG cresceu. Minha história virou referência. Mulheres que foram traídas, silenciadas, ignoradas, encontraram em mim uma voz. Uma fagulha de esperança. E, acima de tudo, uma lembrança de que a justiça, ainda que demore, pode chegar. Não como vingança fria, mas como reconstrução. Um novo começo. E quando olho para o meu filho, vejo isso. Um recomeço. Em forma de sorriso. Em forma de abraço apertado depois da escola. Em forma de te amo, mamãe, antes de dormir. A história com minha irmã chegou ao fim. Mas a minha está apenas começando.